Boa noite a todos. Mais uma noite. Eu não estamos de marcação comigo, tudo bem. Vai passar. Uma hora eu estou. Bom, daqui a pouco mais a Rosa vai estar aqui para dar os recados e fazer aquele encerramento de sempre que está acostumada a fazer. Né? Mas enquanto isso, fui de novo convidado, né, um pessoal a vir aqui para falar mais uma vez. Né? Então, baseado nesse vídeo que passou agora, e também por algumas experiências que tive durante a semana, essas últimas semanas, eu fiquei pensando, né? Quando disseram para vir falar, eu fiquei pensando, vou ou não vou? Né? Aí eu pensei, não, acho que eu não vou. Seria muito fácil. Né? Não vou. Volto para a minha comodidade, sento lá no meu cantinho, fico apertando o meu botãozinho e tudo passa. Resolvi. Eu pensei, tá, mas e se eu for? O que eu lucro com isso? O que eu ganho com isso? Eu pensei, bom, acho que eu tenho mais a ganhar indo do que não indo. Por quê? É um desafio. Vir aqui na frente não é tão fácil. Né? E aí está acostumado. A Rosa tem uma experiência de uma bela estrada. Né? Aí eu fiquei pensando, bom, quer saber de uma coisa? Vamos lá. O que eu vou ter que fazer? Bom, em primeiro lugar, preparar. Tem que pensar em algo para falar. E algo que seja pelo menos interessante. Né? Segundo, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou enfrentar a mim mesmo. E esse é o objetivo da gente na vida. Enfrentar a nós mesmos. Desde novo, eu sempre fui muito competitivo. Né? Acreditem se quiserem, eu já fui um atleta. Hoje está meio difícil, mas já fui um atleta. Então, quando eu competia, eu tinha algo comigo assim. Sempre tinha meu irmão comigo, nós jogávamos juntos. Então, nas competições, nós vimos nossos colegas de equipe sempre se debatendo, brigando, sempre lutava com o adversário. E nós nos gostávamos na goleira e estávamos conversando. Eles ficavam bravos conosco. Você não. Por quê? Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para relaxar, vim para jogar. Né? E vim para competir sim, mas competir comigo mesmo. E era comigo que eu competia. Eu sempre queria vencer a mim mesmo. Porque todos nós temos uma capacidade, nós temos um limite. Né? E são esses limites que nós temos que ultrapassar. É a nós mesmos que nós temos que vencer. Né? E isso é uma coisa que eu observo assim, que as pessoas têm dificuldade em compreender. Essas experiências que eu tive durante a semana foram casos de uma mãe desesperada com um filho envolvido em droga, né? Não sabia mais o que fazer. O filho já é adulto. O outro caso foi de uma professora. Ela me procurou pedindo, como eu monto os vídeos da fraternidade, algum vídeo que ela pudesse utilizar, porque ela queria fazer uma reunião com os pais, né, porque os alunos estavam procurando ela para resolver questões familiares. Ela disse, eu não posso, Luiz, resolver questões familiares, são os pais que têm que resolver isso. Então eu vou reunir eles para dialogar com eles, tentar passar a eles essa mensagem. Então, passou a semana, ela voltou e disse, e aí, como é que foi a reunião? Ela disse, acredito, de 40 pais convocados, 3 compareceram. É triste, triste. Sabe o que é triste? É o seguinte, juventude. A formação que eu tive, eu agradeço a Deus. Por quê? Me deu caráter, personalidade e me ensinou a enfrentar a vida. E hoje em dia a gente vê muitos jovens se perdendo. Jovens principalmente envolvidos em drogas, que é uma facilidade tremenda. Eles procuram esses recursos, né? Porque é uma forma de mascarar, ou seja, fugir da responsabilidade, fugir do compromisso. Né? Muitas vezes não querem trabalhar. Exato. Então o que falta? Falta essa parte familiar. E quando ela me disse que isso aconteceu, eu disse, pô, vai um pouquinho, mais um caso desse. Né? Então nós podemos constatar que não é só com jovens, mas também com adultos. Então nós vamos agregando todos os casos, envolvimento com droga, depressão, pessoas que ficam se escondendo atrás de ansiolíticos, né? Rivotril, Ritalina e outros mais. Né? Então são fatos que têm ocorrido ultimamente, que nós estamos observando, que está fazendo o quê? Está fazendo com que a nossa sociedade ela comece a se afundar, gente. E justamente num período onde a tecnologia está tendo uma explosão tecnológica muito grande. E essa explosão tecnológica não está sendo bem compreendida. Essa explosão tecnológica ela está vindo para facilitar a vida da gente. Mas facilitar o quê? Para fugir da responsabilidade,
deixar de ter o caráter que antigamente os antigos passavam, aquela mensagem de perseverança, de luta. Não, é para nós termos tempo. Tempo para quê? Para viver de novo. E não está sendo isso. O que está acontecendo hoje em dia? Os pais estão pegando, botam o filho na frente do computador, te diverte e segue a vida. Não é? E aí está um exemplo. Não tiveram tempo para ir numa reunião que foi agendada para um horário que eles teriam disponibilidade para ir. De 40 foi 3. Aí esperam que os filhos façam o quê? Porque o exemplo vem da onde? O exemplo vem de cima. É como nós falamos aqui. Nós temos que seguir o exemplo que vem de cima. Se ele nos exige, eles têm que nos dar o exemplo. E é o que eles fazem aqui. E quem frequenta e conhece a casa bastante tempo sabe que isso é verdade. E os pais é a mesma coisa, a família é a mesma coisa. O pai tem que ter um comportamento que passe essa mensagem para os seus filhos. Porque, do contrário, nós vamos esperar o quê de um filho? Não vai sobrar nada, gente. Então, quando eu falei da minha passagem, tudo bem, me fortaleci por tal. Aí, agora assistindo às Olimpíadas, diante desse fato de pessoas que se rendem às drogas, aos vícios, medicamentos e outras coisas mais, observei nas Olimpíadas atletas, e um caso me chamou a atenção. Teve um outro que o César me contou, que eu não me lembro direito, então nem vou relatar. Mas esse eu achei assim, fantástico. O rapaz, aos 11 meses, ele teve as 2 pernas amputadas. 11 meses de idade. Por quê? Ele não conseguia ver mouse. Cortar. Ele é sul-africano. 11 meses de idade, amputaram as 2 pernas. Passou, aos 13 anos de idade, colocaram aquelas próteses de fibra carbono nele, e ele voltou, começou a andar novamente. Se entregou na vida, não se entregou. Nessa última Olimpíada, ele começou então a procurar o esporte, desenvolveu, ele começou a praticar atletismo, começou a correr. Ele simplesmente, ele já bateu vários recordes, e nessa última Olimpíada, ele conseguiu acessar essa Olimpíada que é para não amputados, que é para não deficientes, gente. Ele conseguiu. Chegou na semifinal, ele conseguiu superar muito, e para te chegar a uma semifinal, normalmente são 3 grupos de 8. Pensa bem, ele conseguiu chegar nessa fase, superando pessoas saudáveis. Passou para essa fase e ainda chegando em 2º lugar. Ele não desistiu da vida, ele continuou lutando, ele continuou fazendo o que muitas vezes nós, pessoas saudáveis, não fazemos. É muito fácil, nos atiramos, lamentamos, choramos, nos entregamos às drogas, nos entregamos aos remédios, e a vida segue. E para quê? Para quê? Então nós temos que despertar nós temos que despertar essa capacidade. E existem muitos exemplos que nós temos na vida. Existem muitas capacidades de reação que são demonstradas. Nos próprios Jogos Olímpicos, foi aquela equipe de vôlei feminino que eu vi também ao final, as gurias estavam para ser eliminadas. Elas dependiam dos Estados Unidos vencer o Egito, ou a Turquia, se não me engano, pensa bem, a Turquia, os Estados Unidos perderam para a Turquia. As americanas podiam muito bem perder o jogo e tirar o Brasil fora. As americanas foram dignas, ganharam o jogo. Quando elas ganharam o jogo, as brasileiras, uma oportunidade. Terceiro, resumo, chegou na final, enfrentaram as americanas e venceram as americanas. Isso é uma demonstração de fibra de coragem. Enquanto isso, voltamos então a essa comparação dos dias de hoje, da educação de hoje e da educação de ontem. Sinceramente, a educação de ontem, os antigos, como nós chamamos, da minha geração, quem soube ouvir a sua família, os pais, ou seja quem for, ou observar os exemplos que estavam à sua volta, só teve a ganhar. Hoje em dia já se observa o contrário. Os pais educam os filhos para não sofrer. Por quê? Eu não tive vida fácil, gente. Mas me matou? Não. Eu dormia às 2 da manhã, acordava às 5 da manhã. Porque dependia de um ônibus só. Se perdesse o ônibus, tinha que caminhar 1 quilômetro para lutar por uma vaga, que era o Gravataí, para poder chegar a Porto Alegre para trabalhar e estudar até as 11 da noite. Eu morri, estou vivo. Então, um erro que eu tenho observado está sendo cometido, e é grave. Começam a tratar os adolescentes como incapazes. É isso que estamos falando. Pessoas incapazes de lutar, incapazes de pensar. Não mata, gente. Trabalho não mata, sofrimento não mata. O sofrimento que tem na Terra, na verdade, é para fortalecer.
Ai, mas eu sofro muito. Sim, o que tu faz para escapar do sofrimento? Nós não estamos aqui a passeio, para começar. Se fosse a passeio, ninguém estaria sentado aqui. Tá? Então, nós estamos aqui para aprender alguma coisa. O que é esse algo que nós temos que aprender? De que forma nós podemos começar a reagir a isso? Então, começando por aí, pela parte da família, pela forma da educação, pela forma de ver o filho. Defender, proteger, educar, amar é uma coisa. Mas agora, torná-los incapazes é bem diferente. Deixa sofrer. Porque senão eles não vão resgatar, eles não vão nunca aprender os valores que quem é da minha geração sabe. Que é o valor do quê? De um bom caráter, de uma boa personalidade, de um espírito de luta, né, de querer vencer. Eles não vão desenvolver isso. No momento que apareceu qualquer dificuldade no seu trabalho, na sua escola, aí eu vou parar de estudar, porque não está dando, tem muita pressão, e remedinho. Isso não é? Aí muitas vezes é vício de álcool, de droga e assim por diante. Né? Então, gente, acho que é isso que nós precisamos pensar, ou melhor, repensar. Começar a explorar isso na juventude. E não só na juventude, mas principalmente em nós. Porque, claro, temos nossos momentos de dificuldade, temos nossos conflitos, gente. Mas nós não podemos ter tempo para isso. Nós não podemos parar para ficar olhando somente a parte ruim. Nós temos que levantar a cabeça. No vídeo do Laíra ali, ele mesmo diz, e é uma verdade. Às vezes, eu gosto muito de estar na rua observando. Então, às vezes nós estamos almoçando, eu estou conversando, eu estou assim. Estou sempre cuidando. Na rua, caminhando, estou sempre cuidando. Por quê? Porque eu gosto de observar o comportamento. Nós sempre temos algo a aprender. E tu observa muito isso. Pessoas que estão sempre assim. Aí eu pergunto para vocês, o que eles acham ou veem nesse espaço periférico aqui? Nada. E se levantar a cabeça, nós temos o quê? Um mundo pela frente. Nós temos um horizonte imenso que nós não temos nem a noção de como explorar. Então as oportunidades estão lá, elas não estão lá. Né? Medo de tropeçar, meu filho, tropeça, que nem diz o tio Bira. O importante não é a forma como tu cai, é como tu levanta. Então, levanta e vamos de novo. Né? Então, citando esses dois casos dessas duas mães, né, o que vemos é isso. Pessoas que no seu... na verdade, eles desenvolveram foi um espírito egoísta. Eu sofro muito, porque eles só pensam neles. Eles não pensam nos reflexos que causam para os pais. Eles não pensam numa forma de retribuir a luta, o valor que os pais deram, e muitas vezes abriram mão de suas vidas. Né? Para quê? Para que eles pudessem estudar, para que eles pudessem trabalhar, porque os pais podiam estar curtindo a vida deles. E não curtiram por quê? Não, eu tenho que investir no meu filho. Então, na verdade, nós não temos que criar castelo, não temos que juntar tesouro para ninguém. Cada um vem na Terra para cumprir uma missão. Todos nós somos assim. Se temos filhos, a obrigação é cuidá-los? Sim. Cuidá-los, fazemos como a águia, fazemos como os pássaros. Né? Deu uma determinada. Quem já assistiu aquele vídeo da águia, lembra. Né? Chegou numa determinada idade, o que a águia faz? Vai. Né? Voa. Não vai voar, vai lá e pega. Uma. Vai. Não vai voar, duas. Na terceira, meu filho, foi. Ou aprende ou fica, entendeu? Infelizmente, ou felizmente, é assim. A vida é assim. Porque nós não viemos para carregar a cruz de ninguém. E cada um de nós tem a sua cruz. Os filhos têm a sua cruz, nós temos as nossas cruzes, e é para isso que nós estamos aqui. E quando falamos cruz, não é o sentido de sofrimento. É aprendizado, é evolução, é crescimento, é demonstrar a nossa capacidade de reação. E é para isso que nós estamos aqui. Reagir. Então é muito triste quando nós vemos, sim, pessoas que muitas vezes procuram, que pedem um socorro, procuram auxílio, né? E aqui se vê muito disso. Pessoas que sentam aqui, muitas vezes os vídeos são colocados. Eu faço com o maior prazer. Pesquiso o vídeo, quando dá, monto o vídeo. Para quê? Para poder trazer uma mensagem. Na verdade, como eu disse, essa aqui não é a minha praia. Não é estar aqui falando. Isso aqui é a praia da nossa irmã Rosa. Né? Mas o meu negócio é isso aqui, falar com vocês através desses vídeos aqui. Mas é um desafio interessante. É por isso que eu vim até aqui, porque eu acho bacana.
sabe? Nós temos que explorar mais e não ficar parado pensando no que aconteceu, no tropeço que teve, na unha que caiu. Não, só um pouquinho, avante. Tá? Então, para encerrar, eu diria isso. Nós temos que, não somente aos jovens, mas nós mesmos, desenvolver ou voltar a desenvolver esse espírito. Espírito guerreiro, espírito de luta, espírito de querer. Quando entra, né, dentro de uma casa espírita, ou seja, numa igreja, num templo, não importa, gente. É concentração. Por quê? Porque no momento que nós estamos aqui, nós estamos em busca de algo. E esse algo só chegará até nós se nós estamos voltados para a fonte desse algo. Quando nós entramos ali dentro, as orientações que são passadas, é muito comum, quando nós encerramos os trabalhos aqui, vemos aqui fora, ou até mesmo ali dentro, o receituário está ali atirado, ou está atirado na cadeira. Queria o quê aqui? Então já começa por aí. O nosso comportamento é o reflexo que a juventude, que os filhos, parentes, netos, que até mesmo os jovens que nos servem. Porque isso não é só para pai, é para todos nós. Porque de uma forma ou outra nós somos responsáveis. Sempre seremos. Seremos responsáveis pelos jovens que nos procuram, que nos observam, pelas pessoas que nos observam. Então é no nosso comportamento que vem o espelho. É no nosso comportamento que eles vão seguir ou não. Então, como eu disse, no momento que entramos ali, vamos trabalhar. Mas vamos trabalhar o quê? Vamos trabalhar nossa consciência, vamos fazer nossa reflexão. Vamos nos concentrar nas orientações que estão sendo dadas, porque é isso que nós vamos buscar. E quando saímos daqui, passamos por aquela porta e retornamos para nossas casas, vamos continuar refletindo sobre isso. A Rosa tem dado palestras tão boas aqui, os vídeos têm mostrado palestras tão interessantes. E muitas vezes assim, a gente conversando, as pessoas nem lembram o que foi acontecendo na semana anterior. E isso eu penso ser importante, porque nós, para desenvolvermos um espírito, desenvolvermos tudo isso que eu relatei até agora, esse espírito que é esse, tem que ser talhado, tem que ser trabalhado, tem que ser pela persistência. Tem que ser no dia a dia, tem que ser pela repetição. E no momento que nós repetimos, nós gravamos. No momento que nós gravamos, nós nem nos damos conta, mas nós já estamos vivendo, nós já estamos executando aquele hábito. É como a oração. Faz tanta oração que daqui a pouco tu já decorou a oração. E aquela oração já fez parte de ti. E tu, sem perceber, tu já criou um escudo protetor. Por quê? Porque no momento que tu decorou a oração, tu decora, mas por quê? Com uma intenção. E essa intenção, ela tem uma energia, e essa energia cria o escudo. Então, no momento que tu, sabe que melhorou para mim, nada mais aconteceu, deu uma virada, toda aquela urubaca saiu, foi milagre? Não foi. Foi mérito só de uma entidade, ou de com quem vocês conversaram? Não. O mérito principal é de cada um. Cada um de nós que consegue executar, que consegue seguir à risca, né, esse procedimento, essa forma de agir. Então, retornando ainda à parte da formação, eu acho que é muito importante. É muito importante nós frisarmos, nós observarmos o comportamento doméstico, é muito importante. O nosso comportamento do lado de fora, mais importante ainda. Não basta nós virmos aqui, vestirmos branco, depois sair ali fora e vocês me encontrar ali, apoiar num poste e tomar num fora. Tá? Por favor, né? Qual é a moral? Né? Não vai ter, não existe. Né? Então, é por isso. Saímos, retornamos, pensamos. Amor ao filho, ao próximo, ao parente é importante, sempre. E já foi falado aqui numa palestra que foi dada sobre a questão, foi no mês da família, né? Lembram disso? Né? Já foi bastante, eu sei que foi bastante batido sobre isso. Né? Mas é que realmente, olha, eu fiquei... porque assim, não foram só esses 2 casos que ocorreram, mas foram mais. Sabe? Foi uma semana assim que eu achei curioso. Eu disse para mim, mas é só isso que está surgindo. Eu disse, tem que ter algo mais aí. Né? E estão aliando a essas observações mais, que é justamente isso. Temos que compreender o que o mundo está nos ofertando, o que ele está nos oferecendo agora. Está nos oferecendo, estourei tempo dela. Né? O que ele está nos oferecendo? Então, gente, tecnologia é sim para nos ajudar a ter tempo para a família, ter tempo para conversar, ter tempo para trabalhar. Eu sou viciado.
Sou viciado em internet, sou viciado em um computador informático, mas um computador eu monto, monto de novo. Sei disso. Mas a gente tem que procurar fazer o bom uso disso. Fazer o bom uso, apenas isso. Ok? Por hoje é só. Palavra para a nossa irmã. Mas abusou do tempo, né? É verdade, viu? Para quem não tem que falar, falou bem.